aula de hoje, nós vamos ver os tipos societários, tá? Então, a gente tem dois tipos grandes societários, né? Que são as sociedades Instituto Personae, né? Elas são baseadas na pessoa que constitui aquela sociedade, e aquelas sociedades que a gente diz estatutárias, as sociedades por ações. Hoje nós vamos ver essas sociedades que são baseadas no Instituto das Pessoas, né? Que são baseadas na confiança daquelas pessoas. A sociedade simples, como eu já falei para vocês, a gente não vai trabalhar aqui durante o bimestre, ela não é uma sociedade empresarial, porém eu vou trazer ali um material complementar para que vocês tenham uma explicação do que é uma sociedade simples e saber diferenciar elas da sociedade empresarial, ok? Então aqui eu deixei bem claro, será tratado em documento separado e em aula extra. Repetindo que sociedade simples não vai cair na prova, tá? Então ela não é matéria exigida. Eu apenas vou dar essa matéria, por isso que eu vou dar fora de horário de aula, para que vocês tenham conhecimento, tá bom? Então tá, primeira sociedade que a gente vai ver hoje, a sociedade limitada. Eu fiz uma estrutura com base nas principais características, então, desses tipos societários. A gente já viu o que é uma sociedade, como que eu vou constituir uma sociedade, então eu vou observar quais são os tipos societários previstos na lei brasileira. Lembrando que as sociedades, elas são contratos típicos, né? Então, obrigatoriamente, os tipos societários que eu for estipular, eles têm que estar previstos em lei. Eu não posso inventar uma sociedade nova sem que eu tenha ali uma regulamentação legal desse tipo societário. Então, a primeira sociedade limitada. Lembrando também, gente, que alguns tipos societários, eles podem se misturar. Vocês lembram que uma Eireli, ela podia constituir uma empresa de pequeno porte ou uma microempresa? Do mesmo jeito, uma sociedade limitada, ela vai poder ser outros tipos de sociedade. Então, uma sociedade simples, ela vai poder ser limitada. Uma sociedade em comandita simples, ela vai poder ser limitada. Então, eu vou poder misturar esses tipos societários. Mas é importante que a gente veja cada característica, a característica de cada um, para saber ali quando que eu vou poder mesclar eles ou não. Pessoal, tá quase terminando o nosso tempo aqui no Zoom. Aí, se cair a ligação, eu mando outro link lá no grupo para que a gente possa terminar essa primeira parte do Zoom, tá? Lembrando que hoje nós temos 4 aulas, tá? Então, a gente vai ter 2 Zooms, um intervalinho, e daí a gente volta para terminar a aula. A sociedade limitada, então, a principal característica dela é essa limitação da responsabilidade, né? Então, isso a gente já está cansado de ver. O que é essa limitação da responsabilidade? Vamos ver se vocês lembram. A gente viu lá desde a Eireli. Vamos ver se vocês conseguem me explicar. Não, gente? Ninguém lembra que... Pode... Mas lembra que a gente viu que a Eireli é uma empresa de responsabilidade, empresa individual de responsabilidade limitada? A Eireli, ela não tem sócio, ela não tem cota social, né? Então, será que é isso? Alguém mais lembra o que é uma responsabilidade limitada, responsabilidade ilimitada? Isso, muito bem. Responsabilidade. Isso, muito bem. A responsabilidade civil, a responsabilidade vem do conceito, né, de responsabilidade civil. Então, por exemplo, as obrigações que eu assumo, quem tem a responsabilidade de cumpri-las, os danos que eu causo, sou eu, né? Eu não posso lá exigir da Margarete, a professora Júlia vendeu aqui um curso online
ela se comprometeu a realizar esse curso, eu não posso ir lá exigir da professora Sheila que realize esse curso. Ou então, eu estou vendendo aqui o meu carro, eu não posso ir lá exigir que a Margarete entregue esse carro, não é verdade? Por quê? Porque a responsabilidade ela é individual. Então, eu assumi essa responsabilidade, vocês têm que cobrar de mim, não de terceiros, né? Então, quando a gente fala que a responsabilidade da empresa é limitada, quer dizer que quem vai responder pelas obrigações da empresa, tanto patrimoniais quanto obrigações de fazer, de não fazer, é a própria empresa. Eu não posso exigir dos sócios em um primeiro momento, né? Então a gente vai ver também que existe a desconsideração da personalidade jurídica. Mas então, a sociedade limitada, ela tá justamente, então, a principal característica dela é uma criação de uma nova personalidade jurídica e a limitação das obrigações dessa sociedade para essa sociedade. Então, ela se separa dos sócios, né? Então, lembra que a gente viu no empresário individual? O empresário individual, ele se mistura com a empresa. A empresa e o empresário individual, eles são a mesma pessoa. Enquanto na empresa individual de responsabilidade limitada, na Eireli, o empresário e a empresa, eles são separados. As obrigações que a empresa assume, a empresa tem que cumprir. As obrigações que o empresário assume, o empresário tem que cumprir. Então, a gente tem essas duas figuras e na sociedade limitada, então a principal característica é justamente essa separação da sociedade e do empresário. Então, há uma limitação pelo valor da cota, das cotas sociais, né? Então, se eu crio uma sociedade empresarial, uma sociedade limitada, com um investimento de 100 mil reais, né? Então, essa vai ser a limitação dessa responsabilidade. A empresa, dentro desse limite, ela vai responder por todas as obrigações, os atos ilícitos, etc. Então, que sejam ali da sua responsabilidade. Eu separo a empresa dos empresários. Eu coloquei para vocês ali uma explicação histórica, né? Que a gente tem em 1919 a criação dessa sociedade por cotas de responsabilidade limitada. E em 2002 que passa a ser chamada simplesmente de sociedade limitada, né? Então, apenas para que a gente compreenda que não é uma criação recente, mas também não acompanha aí desde o princípio o conceito do direito empresarial brasileiro. O tipo societário, da sociedade limitada, ele vai ser regulamentado então pelo artigo 1052 a 1087. Ou seja, tudo que eu tenho que saber legalmente, né, sobre esse tipo societário, então quais são os elementos básicos para o contrato social, como administrar, etc. Vai estar previsto, então, nesses artigos que eu mencionei, 1052 a 1087. Subsidiariamente, ou seja, de maneira subsidiária, além do Código Civil, não sendo tratada a matéria no Código Civil, eu posso aplicar as normas da sociedade simples, né? Porém, se o contrato social prevê expressamente a aplicação da Lei 6.404, né, que é das sociedades por ações, aí eu não aplico a Lei da Sociedade Simples, aplico a Lei das Sociedades por ações. O que quer dizer, gente? Eu posso optar pela lei subsidiária que eu vou aplicar nesse tipo societário, mas eu tenho que optar expressamente, tá? Eu não aplico a lei da sociedade por ações de maneira tácita. Eu tenho que expressamente prever que, nesse caso, eu vou aplicar a lei 6.404, que é a lei de sociedades por ações. Se não houver essa previsão expressa, eu vou aplicar, então, a lei da sociedade simples. O que quer dizer? Olhei o contrato social, não solucionou meu problema. Olhei o Código Civil, não solucionou meu problema. Onde que eu vou buscar outras informações? Onde que eu vou buscar as normas? Na lei de sociedade simples. Ah, não, mas eu optei aqui no meu contrato social para aplicar a lei de sociedade por ações. Então, eu vou ignorar a lei de sociedade simples e prever a lei de sociedade por ações.
Para que isso? Vocês, como ótimos advogados, como ótimos operadores do direito, que vão ser pessoas atentas, vão ler as duas leis e vão falar assim: no caso aqui do meu cliente está querendo abrir uma empresa de tal maneira. No caso dele, eu aplicar a lei de sociedade por ações é mais vantajosa nesse problema aqui que pode surgir, ou nessa questão que ele vai querer resolver lá na frente. Eu vou então prever expressamente que eu vou aplicar a lei de sociedade por ações para que seja mais vantajoso para ele no futuro. Então isso tudo é o que, gente? O estudo prévio daquele caso empresarial que vocês vão estar analisando. A sociedade limitada ela pode ser tanto simples quanto empresária. Sociedade empresária é aquela que exerce atividade empresarial, né? E a sociedade simples é aquela que exerce atividades não empresariais, por exemplo, advocacia, consultório de dentistas, etc. Aquelas atividades que não estão inclusas dentro da sociedade empresarial. E quando a gente fala de sociedade simples, então, vai ter a aplicação da lei da sociedade simples e nas sociedades empresariais vai ter, então, a aplicação da lei das sociedades empresariais, que também está tudo ali previsto no Código Civil. A contratação da sociedade empresarial, a gente chama de instituto personae, né? Que é quando você tem ali uma personalidade, a importância da confiança, da existência daquele sócio, uma pessoa natural, né? Então, Ai, me perdi aqui, gente. Tá. Então, eu tenho que ter uma confiança. A sociedade limitada, ela se estabelece numa relação de confiança com o sócio, tá? Então, eu tenho ali algumas regras do contrato social desse tipo societário. E aqui se atentem, quem ainda não fez o trabalho, aqui a gente vai ver ali quais são os pontos específicos, né? O contrato social, ele deve atender, então, ao artigo 997, que eu já deixei disponibilizado em outro resuminho. Gente, para